Nos últimos vídeos de NSP demonstramos como configurar roteadores Huawei com protocolo de roteamento OSPF. No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica para vocês aqui de OSPF em como gerar rotas default pelo próprio OSPF. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. A topologia que a gente vai trabalhar hoje, ela consiste nesses três roteadores aqui, o R1, o R2 e o R3. Entre o R1 e o R3, eu coloquei a rede 10.10.00/30, onde o ponto 1 está aqui no R1 e o ponto 2 está aqui no R3. Já entre o roteador 2 e o roteador 3, eu botei a rede 10.10.04/30.5 no R2 e o ponto 6 aqui na ETH001 de R3. Todos os roteadores estão com as nossas interfaces loopbacks 10.255.01, 10.255.02 aqui no R2 e o ponto 3 para o R3 adequando a numeração do roteador. A ideia do nosso laboratório é demonstrar como que você vai ter rotas default através do OSPF. Então, por exemplo, eu tenho o R1 e o R2 aqui, que são roteadores que estão em duas localidades diferentes. O R1 está na cidade A e o R2 está na cidade B. R1 tem um link de internet e R2 também tem um link de internet. Só que no nosso roteador 3, o roteador 3, para sair para a internet, os usuários precisam ou passar pelo roteador 1 ou passar pelo roteador 3, ou passar pelo roteador 2, né? Então a ideia do nosso laboratório é fazer com que, como a gente vai gerar uma rota default pelo OSPF, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é como a gente vai gerar uma rota default pelo OSPF de backup, de modo que o caminho principal dos usuários do roteador 3 aqui para a internet é jogar aqui R3, do R3 joga no R1, da R1 vai para a internet. Tivemos uma falha nesse link aqui, automaticamente R3 vai redirecionar o fluxo aqui para o R2 e vai sair para a internet normalmente. A gente vai demonstrar como fazer essas configurações aqui nos roteadores Huawei. Lembrando, galera, que todas as configs de OSPF, elas vão ser as mesmas que a gente fez naquele vídeo que a gente deixou aqui no card, mas você pode acessar aqui nos links que eu vou deixar na descrição para você pegar as configurações atuais, jogar no seu laboratório e acompanhar as novas configurações aqui comigo, tá bom? Então vamos acessar aqui o roteador 1 e o roteador 2 para a gente começar a nossa brincadeira. Então aqui no R1, a gente vai ver primeiro as relações de neighbors, ó. Então, display OSPF peer brief. Reparem que do ponto de vista do R1, eu só tenho um neighbor OSPF, ou seja, o roteador 3 pela Ethernet 001, igual a gente vê aqui bonitinho. Do R2, eu espero encontrar a mesma coisa, eu só preciso de ter um neighbor OSPF. Então, display OSPF peer brief. Então aqui, ó, 001 também, ó, interface 001 jogando lá para o R3. Então, se eu olhar no R3, do ponto de vista deles, ao invés de eu ter apenas um neighbor, eu tenho que ter dois. Um é o R1 e o outro é o R2. Então, display OSPF peer brief. Aqui a gente vê que, ó, eu tenho dois neighbors, um pela Ethernet 000, ó, 000, que é o R1, e a 001, que é o R2. Também estou recebendo rotas OSPF, que no caso aqui é apenas as loopbacks dos nossos roteadores, então a gente pode conferir isso aqui no R3. Reparem que eu recebo apenas a 10.255.01, que é o R1, e a 10.255.02, que é o R2. O lab de hoje é apenas focado em rotas default, então a gente vai ver como gerar essas rotas default pelo OSPF aqui, tanto no R1 quanto no R2. Então, bora lá. Eu vou entrar aqui no nosso roteador 1. Eu vou botar aqui então o OSPF 1. Vou fazer um display this, apenas para você ver as configurações atuais do nosso roteador 1. Reparem que as configurações são bastante simples e tudo que a gente tem aqui foi o que a gente viu
no nosso último vídeo de NSP de configuração de OSPF. E é aqui dentro que eu vou fazer as configurações de rota default para o OSPF. Antes disso, eu vou voltar no roteador 3 para vocês verem a tabela de roteamento total aqui do R3, ó, a padrão dele. Notem que em R3, do ponto de vista dele, eu não tenho nenhuma rota default. Ou seja, se algum usuário que estiver conectado aqui no R3, por exemplo, quiser acessar a internet, provavelmente eles não vão conseguir. Então vamos resolver esse problema aqui. Dentro das configurações de OSPF, para a gente gerar uma rota default por ele, a gente utiliza o comando de default route advertise. Se a gente dá um question mark aqui, uma interrogação, ele dá algumas opções para a gente de rota default, que a gente vai falar já já, mas aqui ele dá uma opção de apenas apertar Enter. Eu vou apertar Enter aqui. Então a gente já em teoria deveria estar gerando uma rota default. Eu vou voltar lá no R3 e a gente vai dar o comando de routing table novamente. Olha só, em routing table, reparem que em R3, mesmo a gente configurando o advertise default route lá em R1, R3 não está recebendo essa rota default pelo R1. Não tem rota default na verdade, né? Então eu vou voltar aqui no R1 para a gente entender por que ele não gerou essa rota default. Só para explicar para vocês, esse comando aqui de default route advertise, quando ele está puro, aqui vamos dar um display disso para a gente ver, ó. Esse comando aqui, quando ele está puro, apenas isso, ele somente vai gerar uma rota default se o roteador local tiver uma rota default instalada na sua tabela de roteamento ou na sua RIB, né? Então, se eu olhar a tabela de roteamento aqui de R1, vocês vão ver que R1 não tem uma rota default. Se ele não tem uma rota default e esse comando aqui, ele somente gera uma rota default se o roteador local tiver ela instalada na sua tabela de roteamento, como ele não tem, roteador 1 não vai gerar essa rota para R3. Como que a gente resolveria isso? Como a gente tem um link de internet aqui, esse link de internet está apenas para demonstração, tá? Ele não está funcional. Mas como você tem esse link de internet, provavelmente você já vai ter essa rota default, ou recebendo via BGP, se você tiver um BGP, ou via rota estática mesmo, dependendo da sua configuração. Então vamos configurar aqui uma rota default só para a gente simular isso daí acontecendo. Uma rota default estática mesmo. Eu vou apontar para null 0, lembrando que isso é apenas um exemplo de laboratório. No exemplo real você vai ter ou uma rota default para um gateway, ou está recebendo ela via BGP, tá? Só essa ressalva aí. Então eu vou criar uma rota default em R1. E se eu dar então o display IP routing table novamente, a gente vê que R1 já tem a rota default instalada na tabela de roteamento dele. Agora, partindo do princípio desse comando de OSPF de gerar essa rota default, agora sim, se a gente voltar em R3, R1 está gerando essa rota default, olha lá. Beleza, gerou a rota default perfeitamente. Então vou fazer a mesma coisa no roteador 2 para a gente fazer um comparativo aí das configurações. Então vou fazer aqui o OSPF 1, default route advertise. Configurei aqui no OSPF. Vou configurar uma rota default aqui também, ó. Lembrando que é uma rota default de demonstração, apontando para null 0. Então agora, roteador 2 também tem uma rota default e provavelmente vai gerar ela no SPF. Vamos voltar aqui no roteador 3. Se eu olhar a tabela de roteamento do roteador 3, agora, onde a gente tinha apenas uma rota default, que era do ponto de vista de R1, eu jogava lá para o R1, olha só que legal. Ó, eu jogava só para o R1, Ethernet 00, vindo por aqui. Depois que eu configurei R2, podem reparar que R3 agora tem duas rotas default. Uma rota default eu aprendi pelo R1 e a outra rota default eu aprendi pelo R2. Olha aqui. Todo mundo na mesma linha, só que
Se a gente analisar a tabela de roteamento mais especificamente, você vai ver que pro R3 ele não sabe qual é a preferencial. Do ponto de vista do R3 aqui, tanto a rota default aprendida pelo R1, tanto a rota default pelo R2, elas têm o mesmo custo e a mesma métrica, ou seja, a mesma preferência, né, ou distância administrativa. Olha só, a 000 aqui, ambas têm 150 de distância administrativa, quanto o custo de 1. Então o roteador R3 ele vai balancear aí o fluxo quando ele estiver encaminhando para a internet. E não é isso que a gente quer que ele tenha preferencialmente a saída para a internet pelo R1 e caso R1 caia, segundo ele vai jogar pelo R2. Para a gente fazer essa manipulação, eu vou ter que fazer um ajuste nesse comando de default route advertising. Então vamos lá. Eu vou vir aqui primeiro no R2 e vou remover esse comando. Então vou undo default route advertising, vou vir aqui remover esse comando. Então R2 não vai gerar mais uma rota default. Vou entrar também aqui no R1 e vou remover esse comando aqui também. Então R1 também não vai gerar uma rota default. A gente pode conferir isso no R3. Ó, não tem mais rotas default aprendidas via OSPF. Ok, vamos voltar no R1 e vamos fazer esse ajuste de configuração. Eu vou utilizar o mesmo comando, que é o default route advertise. Só que agora eu vou apertar uma interrogação e a gente vai utilizar esses parâmetros aqui que vocês estão vendo. Esses parâmetros aqui ajudam a gente melhorar aí a configuração dessa rota default. Se eu utilizar aqui o always, só para reforçar ali, always advertise default route. O always ele tem que ser utilizado com bastante cautela, tá? Porque o always ele sempre vai jogar essa rota default independente se o roteador tiver ela instalada na tabela de roteamento dele ou não. Ou seja, se você tiver um BGP aqui no R1 aprendendo rota default pelo BGP e o problema tiver aqui no operadora da internet, algum problema acontecer e você não receber mais essa rota default, o R1 ainda vai continuar gerando ela para a rede. Então, ou seja, R3 aqui vai mandar esse fluxo para R1, só que R1 não vai ter mais rota default, então ele vai descartar o pacote. Então isso é perigoso nesses casos. Então eu recomendo você ter cautela no uso do always, por isso que a gente não vai usar esse comando hoje. Mas a gente vai utilizar um outro comando chamado type. Quando eu coloco um type aqui, ele dá duas opções para a gente. Uma type 1 e uma type 2. O Type 1 e o Type 2 é o LSA externo que o OSPF gera. Eu não vou entrar em muitos detalhes dele, mas a diferença entre um LSA do tipo 1 e um LSA do tipo 2 externo do tipo 1 e externo do tipo 2, só para ressaltar aqui, é que o LSA externo do tipo 1, a rota ela vai contando os custos conforme ela vai sendo passada de roteador em roteador. Então, por exemplo, eu tenho aqui no roteador 1, eu vou gerar um LSA aqui para a rota XPTO aqui com custo de 10. Quando ela chegar no R3, ela vai chegar com custo de 10 que foi gerada, mais o custo do path, né, do caminho. Então vai dar 10 mais 10 dá 20. Aí se o R3 for passar essa rota adiante, a Type 1 ela vai acumulando esse custo. Já uma externa do tipo 2, o custo ele é fixo, então ele não vai acumulando ao longo do percurso que esse LSA é gerado e passado adiante. Então, ou seja, se R1 gerar um LSA externo do tipo 2 com custo 10, se eu tiver lá na frente de 100 roteadores ainda, o custo dele ainda vai ser 10, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui um tipo 1, que é uma rota preferencial para o SPF. É um LSA externo o tipo 1, tá? Só para reforçar. A gente pode gerar essa rota default aqui. A gente já está gerando ela como tipo 1.
A gente vai gerar ela com custo também, vou gerar ela com custo de 10, tá? Em seguida, ou eu posso completar com always, que é aquela configuração que vocês têm que ter cautela, ou eu posso utilizar aqui um permit calculate order, que também permite que o roteador local calcule uma rota default por outras formas. E aqui a route policy. A route policy você pode utilizar também, não só para divertir uma rota default, mas para outros casos, para você poder manipular os atributos daquele LSA ou daquele prefixo que você está gerando. Como eu não tenho nada disso, eu apenas vou configurar dessa forma aqui. Então, route advertise type 1, porque é uma external do tipo 1, e eu vou gerar essa rota default com custo de 10. Então, se eu voltar lá no roteador 3 agora e analisar a tabela de roteamento dele, olha só o que a gente vai ver. Do R3, eu estou vendo que eu estou recebendo uma rota default. Eu confirmo que essa rota default foi apreendida pelo R1, porque olha só, Ethernet 00, ó, batendo aqui com a nossa topologia. E olha o custo dela, que legal, ó, o custo dela é de 11. Por que de 11? Porque a gente gerou uma rota default com custo de 10 e essas interfaces aqui, elas estão 100 megabits, né? Então o custo dela está com 1. Então, somado 10 mais 1, a gente vê aqui que a gente tem um custo de 11. Mantendo a distância administrativa ou preference de 150 para roteadores Huawei. Então, a gente fez a mesma configuração aqui no R1. Vou mostrar para vocês a configuração que a gente fez. Basta, então, a gente repetir a configuração em R2, com algumas ressalvas. Nessa configuração aqui do R2, ó, default route advertise, eu vou gerar uma rota do tipo 1 ainda, só que agora no custo, ao invés de eu gerar uma rota default com custo de 10, eu vou gerar uma rota default com custo de 20. Por quê? Porque aquela rota que tiver o menor custo, ela vai ser a preferencial para o R3, e aquela rota que tiver o maior custo, ela vai ser a nossa rota backup. Reparem que eu configurei aqui no R2 aqui o nosso route advertise aqui, mas se eu olhar aqui no R3 eu não vou ter duas rotas default, ó, não estou recebendo duas rotas default. Eu não recebo rota default, não é que eu não recebo, é que o roteador ele apenas adiciona as melhores rotas na sua tabela de roteamento, e como a rota aprendida pelo R1 é melhor que aprendida pelo R2, na tabela de roteamento eu só tenho apenas uma rota default. Entretanto, se a gente olhar aqui o OSPF Database ou LSDB, olha só, recebo duas rotas external default, tanto pelo R1 quanto pelo R2. A gente pode confirmar isso, porque se eu vim aqui no R1, na Ethernet 001, ó, Ethernet 001, e dar um shutdown simulando uma falha, ó, vou dar um shutdown aqui, vamos aguardar um tempinho para a convergência do OSPF rodar, e se eu voltar aqui na Routing Table do R3, olha só, Routing Table do R3, agora minha rota default, onde antes ela tinha um custo de 11, agora ela tem um custo de 21, apontando pela Ethernet 001, que é o R2. Então, olha só, antes, ó, vou voltar aqui com o de vocês, ó. Antes eu tinha uma rota default de custo 11, apontando pela Ethernet 000, que ó, R1. Agora, depois que R1 teve uma falha, o R3 instalou a nova rota default com custo de 21, que aponta ó, pelo R2001 aqui, ó, indo para cá, indicando que as nossas configurações estão funcionando perfeitamente. E logo em seguida que o nosso link é reestabelecido, ó, do shutdown, ou seja, a nossa adjacência retorna, o cara foi lá e fez a fusão da fibra, você vai ver que R3 logo em seguida vai voltar a direcionar a rota default não pelo R2, mas sim pelo R1. Olha lá, o nosso custo volta a ser 11. Então essa é uma forma de você ter aí uma rota backup
uma rota default backup, né, quando você tem dois links vindos de cidades diferentes ou de roteadores diferentes, por exemplo. Bom, galera, eu queria passar apenas essa dica para vocês aí de rota default. Vocês viram que a gente apenas trabalhou com a rota default do ASPF. Embora seja um conteúdo simples, muita gente tem dúvidas, já te mandaram até mensagem em relação a isso. Então, caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aqui um comentário, ou também deixa um comentário apenas para elogiar o conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês. Lembrando, galera, de se inscrever no canal, deixar aqui marcar o sininho aqui para você receber notificação toda vez que a gente lançar vídeo novo. É muito importante vocês deixarem aí o seu like. Eu sei que está enjoado, né? Mas é muito importante para a gente vocês se inscreverem, deixar o like, comentar. Porque cada comentário, cada like, galera, ajuda bastante a gente, principalmente a gente que ainda é pequeno. Então cada like, cada comentário faz muita diferença pra gente. Vocês ajudam muito a gente fazendo isso. A gente está com a nossa meta aí de chegar a 10 mil inscritos no ano de 2022. Sei que é uma meta ousada, mas a gente está contando contigo. Então a gente vai continuar produzindo conteúdo aí pra gente poder, quem sabe, chegar nessa meta mesmo em 2022. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis.